Nessa edição do programa Argumento, nós vamos fazer uma reflexão sobre as manifestações populares que acontecem em nosso país desde o mês de junho e as questões políticas que estão envolvidas nessas manifestações. Quem conversa conosco sobre esse tema é o senador Fernando Collor. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor esteve em plenário fazendo uma reflexão justamente sobre esse mesmo tema. E com toda a experiência de uma pessoa que já foi presidente da República, já foi governador de estado, deputado, prefeito, agora senador, o senhor faz uma reflexão e defende o parlamentarismo. Tópico, aliás, que o senhor já defendia na presidência da República. Qual seria a diferença para o nosso país e para a nossa democracia nessa mudança no sistema de governo? Bom, inicialmente, meus cumprimentos a todos. Eu costumo dizer que o presidencialismo, o sistema presidencialista de governo, um sistema é a carroça do sistema político existente. Não há nada mais atrasado, não há nada mais retrógrado do que o sistema presidencialista sobre o qual estamos vivendo já há vários e vários anos. E digo isso de uma forma insuspeita porque fui presidente da República dentro do sistema presidencialista e, como presidente, advoguei desde o início que nós pudéssemos, já em 93, porque a Constituição de 88 previa a realização de um plebiscito em 1993 para que decidíssemos sobre sistema e regime, sistema de governo e regime, já defendia naquela época a mudança para o sistema parlamentarista, por entender que o parlamentarismo, em primeiro lugar, ele dá muito mais amplitude para que as manifestações populares se façam sentir dentro de uma assembleia, dentro de um congresso. A participação do povo se dá com muito mais ênfase e com muito mais eficácia no resultado para as suas demandas dentro do sistema parlamentarista de governo. Depois, é um sistema de governo que tem amortecedores para crises que se instalem em determinado período governamental. Ou seja, quando há alguma crise maior, o primeiro-ministro ou chefe de governo, ele deixa de ser chefe de governo e forma-se uma nova maioria e se elege um novo chefe de governo. E o país continua vivendo normalmente, sem esses sobressaltos a que o presidencialismo de coalizão nos submete, não é, a cada 6 meses, pelo menos, que nós assistimos. As manifestações que se fizeram sentir com tanta veemência, com tanta vontade, não é uma prova evidente disso. Aquela manifestação, aparentemente com demandas difusas, sem um direcionamento objetivo para esta ou aquela solicitação ou apelo, tirando a questão do reajuste das tarifas de ônibus, tudo aquilo tem um sentido. O sentido é daquela insatisfação com tudo que está por aí. É uma coisa genérica, generalizada, a manifestação que foi às ruas sem partidos políticos, sem centrais sindicais, sem organizações da sociedade civil. Foi o povo, foi a manifestação que veio do âmago do sentimento da população insatisfeita com o que está por aí. E o que está por aí parece algo intangível, mas não é tão intangível assim. Se nós formos refletir sobre o significado desses gritos lancinantes, desses gritos de dor, desses gritos de indignação, nós vamos perceber que nós temos que mudar. Por trás desses gritos, por trás dessas demandas, está uma solicitação de mudança. Nós temos que mudar desde o sistema político, ao modo de fazer política, ao modo de nós representarmos a população. O governo, o executivo,
da forma como dialoga com o Congresso Nacional e com a população de modo geral. Enfim, algo deve ser feito e é para isso que nós estamos aí discutindo, debatendo, esperando encontrar respostas objetivas àquilo que as ruas nos manifestou. Senador, o Congresso vive nesse momento um impasse com relação à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós estamos vendo na Câmara esse empenho em se estabelecer as emendas impositivas. Isso no parlamentarismo, essa relação entre os parlamentares se queixam de que eles vão às bases, conhecem os clamores, organizam as suas emendas orçamentárias e na hora da liberação por parte do Executivo há que se ter todo um traquejo nessa relação para que se tenha essa verba realmente autorizada e que eles perdem um legítimo direito. Claro. No parlamentarismo, uma relação como essa entre o Executivo e o Congresso é diferente? Não, seria, aliás, sim, claro que seria diferente, porque quem governaria... esse tipo de coisa. Não, esse tipo de coisa não existiria, porque o próprio chefe de governo é um parlamentar. Então, não existe. E em relação a questão do orçamento impositivo, quer dizer, é um termo talvez um pouco bruto, né, para significar uma coisa simples, que é o reconhecimento das prerrogativas, né, do senador, das atividades do senador, do deputado. Ou seja, dentre as prerrogativas dos parlamentares está aquela de atender às solicitações dos seus estados e dos seus municípios. E que acaba esbarrando na qualidade do serviço público, né? Mas, sim, mas estou dizendo, isso aí é um outro aspecto. Então, essas emendas, hoje, e sempre foi assim, não é questão desse governo, essas emendas sempre foram liberadas ao talante do Executivo e de acordo com o Caixa, ou de acordo, em alguns momentos, da preferência política ou da opção política do parlamentar que esteja que tenha sido o solicitante desses recursos. Então, isso tem que se tornar algo obrigatório. E é por isso que está se falando de que se tornar obrigatório o repasse desses recursos previsto nas próprias atribuições de cada parlamentar. Em relação à precariedade dos serviços públicos, esse é um problema que nós temos que também encontrar solução. Nós não temos uma saúde adequada à altura das necessidades mínimas da população. Nós não temos um sistema educacional que hoje, num mundo extremamente competitivo, possa dar um ensino de qualidade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. A questão da segurança pública, que atormenta o cotidiano de milhares e milhares de famílias de brasileiros que ficam preocupados se o chefe de família vai chegar em casa com vida, ou se o filho que saiu, a filha que saiu para ir a um cinema vai chegar com vida ou sem ter sido em algum momento admoestado nesse seu trajeto. A questão do transporte público, que é realmente uma barbaridade o que nós estamos assistindo, né, em termos de oferecimento, de qualidade dos serviços do transporte público. Tudo isso é fruto de anos e anos de uma indigência de recursos para essas diversas atividades, né? E que são direitos, segundo a Constituição, direitos inalienáveis, é uma cláusula pétrea da Constituição, direitos do cidadão de ter acesso à educação, à saúde, à segurança, a uma vida digna. Senador, até que ponto, assim, a questão relevante nessas manifestações populares diz respeito justamente a esses temas que o senhor elencou da qualidade de serviço público. Fala-se na necessidade, e o senhor também fala dessa questão da reforma política, mas uma reforma política consistente, para que a administração do país, inclusive, mude. E a questão do Pacto Federativo? Porque quando se fala de qualidade de serviço, a distribuição desse recurso entre os entes também não acaba sendo um tema? Sem dúvida. Hoje, o que nós vivemos dentro desse sistema presidencialista, e aí podemos até deixar o de coalizão de lado, mas o sistema presidencialista, ele é um sistema imperial. Ele é um sistema
em que o presidente da República substitui no inconsciente coletivo a figura do el-rei, que aqui chegando ao Brasil, ele era o repositário de todas as esperanças e era também aquele a quem cabia solucionar toda e qualquer solicitação, resolver toda e qualquer agrura por que passasse o cidadão brasileiro. Então, essa figura do el-rei, ela está confundida na figura do presidente dentro do sistema presidencialista. Então, o presidente tem que resolver tudo e o presidente realmente tem poderes excepcionais. Há uma concentração excessiva de poder nas mãos de quem é o chefe do executivo nesse sistema e há também a concentração de recursos, não é? E não é somente em relação da união com os estados e municípios, mas é também dos municípios em relação aos outros municípios. Por exemplo, hoje estivemos debatendo dentro da Comissão de Infraestrutura nos antecipando ao debate que irá acontecer no Senado sobre o marco regulatório da mineração, sobre questões legais da legislação que hoje existe e que norteia os trabalhos da mineração no Brasil. E nós ficamos perplexos com algumas das informações que nos foram dadas. Por exemplo, um município brasileiro em que esteja sendo explorada uma jazida de minério de ferro, por exemplo, ele fica com 80%, aquele município, fica com 80% dos recursos arrecadados pela venda daquele minério. Tem um município no Pará, chamado Parauapema, um pequeno município, e que ele recebeu no ano de 2012 320 milhões de reais somente de royalties pela exploração mineral que se faz em seu território. E a grande pergunta é a seguinte: bom, isso aí não é uma injustiça, entre aspas, tributária? E os municípios que estão em volta dele? Será que esses recursos estão sendo aplicados de forma a prever a exaustão daquela mina e que aqueles recursos deverão estar sendo utilizados para atender às gerações futuras e às demandas futuras daquela população? Ou será que esses recursos estão se esgotando pelas vias da administração do dia a dia do município? E o entorno, e se aquele município vem aplicando convenientemente bem esses recursos, como ficam os municípios em volta, que não têm essa mesma participação? Então veja que a discussão do Pacto Federativo é muito mais abrangente e muito mais profunda do que se quer fazer notar. Não é a discussão somente da centralização excessiva do Executivo, dos recursos federais. Realmente, isso é verdade? É. Em detrimento de estados e municípios? É. Quando há uma renúncia fiscal, quando há redução, por exemplo, do IPI sobre a venda dos carros, isso aí reflete diretamente nos estados e nos municípios que têm a sua receita diminuída em função dessa isenção que foi dada. E assim por diante. Então, é preciso que nós rediscutamos isso de uma maneira global, abrangente e profunda, para que tenhamos um pacto federativo que realmente seja respeitado e que dê respostas efetivas às demandas das diversas populações dos municípios e dos estados brasileiros. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e se você quiser entrar em contato conosco, dar sua sugestão ou participar do nosso programa, 0800 61 2211, ligação gratuita ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.